Agora vamos falar do gatilho mental da especificidade. Esse talvez seja o gatilho mental que traga o maior resultado de credibilidade sobre aquilo que você está falando ou sobre o produto que você está vendendo. E o que seria especificidade? Seria passar uma informação ao seu prospecto de uma forma detalhada, que geralmente você consiga atrair que o cliente se coloque em uma determinada situação. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Vamos dizer que eu estou vendendo uma carta de consórcio de imóvel e eu tive um cliente que ele já foi contemplado numa carta de imóvel e ele já comprou a sua casa. Então eu vou dar um exemplo de como eu contaria essa história sem especificidade. Olha só, seu João, nós tivemos um cliente que ele foi contemplado na sua carta de consórcio, ele comprou a sua casa e saiu do aluguel. Ok? Esse foi um primeiro exemplo, esse foi um exemplo sem especificidade. O que seria um exemplo dessa mesma situação falada de uma forma com mais especificidade? Olha só, seu João, nós tivemos um cliente, o seu Paulo, ele pagava aluguel já há 10 anos. Ele começou a planejar a compra do seu imóvel e ele foi pagando as suas parcelas e ele foi contemplado. Quando ele foi contemplado, ele finalmente conseguiu comprar sua casa própria e saiu do aluguel. Ele comprou uma casa linda, 3 quartos, garagem, conseguiu um preço muito bom porque foi um preço de ocasião, porque ele tinha o dinheiro à vista. E ele precisava de uma casa grande porque ele tem 3 filhos. Na casa que ele morava de aluguel, ele só tinha 2 quartos, então já estava dando conflito porque as crianças já começaram a entrar naquela fase de adolescência, cada um quer o seu quarto, e agora finalmente ele vai conseguir resolver esse problema, né? Porque a gente sabe como que são os jovens hoje em dia, eles querem mais liberdade. Então olha só que curioso, eu falei basicamente a mesma coisa que eu tinha falado no exemplo anterior, mas eu fui dando características, eu fui falando informações que o meu cliente do outro lado, ele vai se conectando, ele vai enxergando aquilo, ele vai pensando na casa com 3 quartos, ele vai vendo um problema que foi resolvido, ele vai pensar que o Paulo te pagava o aluguel há 10 anos, então olha só como melhorou a vida do Paulo. Então quando você deixa essa especificidade no seu atendimento ou naquilo que você quer passar para o seu cliente, automaticamente você vai gerar muito mais credibilidade naquilo que você está falando para o seu prospecto. Então, finalizando, você tem que entender que você passar uma informação seca, somente a informação para a pessoa do outro lado, isso não vai te gerar credibilidade. Então, o gatilho mental da especificidade é uma forma de trazer aquela informação para algo mais palpável para o seu prospecto. E é claro, nós não estamos falando aqui para você mentir para ele. A especificidade, ela tem que ser utilizada de forma ética, porque dessa forma você vai gerar mais credibilidade. Se caso o seu cliente ele queira confrontar essa informação, ele vai conseguir confrontar essa informação, e você utilizando esse gatilho mental da forma correta, você vai fazer com que mais pessoas acreditem naquilo que você está falando.